Em meio a esse acordo recente de cessar-fogo, né, entre Hamas e Israel, muita coisa ainda precisa ser entendida e muita coisa ainda precisa ser feita para a recuperação da faixa de Gaza, que foi absolutamente destruída, devastada pelo exército israelense. E a gente não sabe, ninguém conseguiu mostrar ainda como os primeiros passos serão dados e se esse acordo de paz será mantido por muito tempo. A gente espera que sim. E sobre esse assunto, a gente vai fazer um recorte nesse assunto, a gente conversa com o Ricardo Pires, que é gerente de comunicação da Unicef. Ele esteve em Gaza tem mais ou menos um mês, andou pela faixa inteira de norte a sul, e o Ricardo vai falar com a gente a respeito, especificamente, por isso eu disse que era um recorte, das crianças em Gaza, né? Porque as crianças em Gaza representam uma parcela muito grande da população. A faixa de Gaza é composta majoritariamente por mulheres e crianças, e elas de fato têm sofrido muito com tudo o que tem acontecido. O Ricardo já passou por áreas com muitos problemas semelhantes, já esteve na Síria, já esteve na República Centro-Africana, no Sudão do Sul, Somália, países que sofrem também com guerras civis e tem uma experiência muito grande nesse assunto. Ricardo, muito obrigado por atender a Band News FM e contar um pouco mais a respeito da sua experiência. Queria que você começasse dizendo para a gente o que de fato você encontrou nesses últimos meses andando pela faixa de Gaza no que diz respeito as crianças, a saúde das crianças e como elas têm sofrido com a guerra. Bom dia. Bom dia, Fábio. Olha, o que eu vi foi muito do que você descreveu na abertura desse segmento. Muita destruição, muito desespero, milhares, centenas de milhares de crianças nas ruas, em condições desumanas mesmo de sobrevivência, com falta de serviços essenciais como saúde, alimentação, também não vão mais às escolas há mais de 2 anos. A faixa de Gaza sempre teve um índice de alfabetização muito alto, então o impacto, de uma maneira geral, dessa guerra nos últimos 2 anos foi colossal, e a gente vê isso quando entra na faixa de Gaza imediatamente. Crianças em todos os lugares tentando viver, tentando lidar com aquela situação horrível, mas com suas casas destruídas, muitas se tornaram órfãs, perderam seus pais, perderam familiares, perderam realmente a esperança de ter uma infância normal, que não é algo que já acontecia até antes, né, do 7 de outubro de 2023, já era uma área com um nível de tensão muito alto, mas a resiliência da comunidade sempre falou muito alto e decidiu muito o futuro das crianças, que, apesar de um pouco difícil e desafiador, digamos, seguia. Agora tem que começar quase que do zero. Os escombros estão por todas as partes. A faixa de Gaza teve mais de 80% de sua infraestrutura destruída, incluindo hospitais, escolas, casas, serviços comunitários, e isso não se reconstrói em apenas uma semana de cessar-fogo, que inclusive continua frágil hoje. Ou seja, a gente viu cessar-fogos quebrarem em Gaza antes, quebram até de maneira muito rápida, e isso pode acontecer novamente. A gente espera que não, e trabalha para que não, e pede que não. Mas temos que estar preparados para, mais uma vez, responder a uma crise humanitária que não foi embora ainda e vai demorar muitas décadas para se resolver e beneficiar as crianças dali, que são, como você disse, metade da população. Ricardo, você passou por situações semelhantes, crises semelhantes na Síria, no Sudão do Sul, na Somália. Você já vivenciou, você tem uma experiência internacional muito vasta quando a gente fala de crise humanitária, né? Qual o diferencial que você vê hoje na situação de Gaza em relação às crianças? Bom dia, Luana. É uma boa pergunta, e a gente até tenta evitar comparar crises, comparar o sofrimento de crianças, né? Eu realmente, nos mais de 15 anos de trabalho com a Unicef, já vi muita coisa triste, já vi crianças em situações desesperadoras, já vi muitas violações graves contra os direitos dessas crianças sendo cometidas diariamente. Mas o que me chamou muita atenção nessa minha missão, a faixa de Gaza, nessa última missão,
foi realmente um nível de destruição da estrutura civil, da estrutura de saúde. Já não se vê em casas ou hospitais prevalecendo na faixa de Gaza, que é um território relativamente pequeno, onde já tinha uma densidade demográfica altíssima, uma das maiores do mundo. E agora, uma população de quase um pouco mais de 2 milhões de pessoas foram empurradas para a parte sul da faixa de Gaza, onde não existe infraestrutura. É uma área, digamos, quase que praiana, com muita areia e sem prédios que possam sustentar ou abrigar as necessidades e o desespero dessas crianças e seus familiares. E isso está tudo muito concentrado. Se vê realmente um oceano de tendas temporárias ali, muitas delas já um pouco destruídas devido a esses 2 anos de combate, de guerra, que pararam pouquíssimas vezes, e a quantidade de criança acumulada, mexendo, passando, andando por todas as partes que a gente foi. Eu fui realmente de norte a sul. Foi até um momento de um pouco de sorte, porque na época que eu estava lá, os ataques, os bombardeios diminuíram um pouco, porque estavam tentando entrar um pouco mais de ajuda humanitária para prever a situação de fome que continua ainda em partes da faixa de Gaza. E acho que essa concentração de crianças, a destruição, a falta de serviços, a nossa incapacidade, nós da ONU, do Unicef, de chegar às comunidades em necessidades, desesperadas, porque a luta continuava, os combates continuavam, o risco era muito alto, e também as autoridades israelenses não facilitavam o nosso acesso e chegaram até a tirar a ONU um pouco do sistema de suporte humanitário, depois daquele bloqueio de 3 meses no começo do ano, e a instalação de alternativas, de mecanismos alternativos de ajuda humanitária que não estavam operando de acordo com os princípios humanitários básicos, que são inegociáveis, de independência, neutralidade, imparcialidade e humanidade. E isso é importante, isso tem que acontecer, porque senão não podemos sequer chamar de ajuda humanitária. E isso não estava acontecendo na faixa de Gaza, quando eu estava lá, e em outras crises a gente tinha uma habilidade e uma capacidade de fazer uma diferença um pouco maior. A gente conversa aqui na Band News FM com o Ricardo Pires, gerente de comunicação do Unicef. Ele esteve na faixa de Gaza faz pouco tempo, conta pra gente a experiência que ele teve e, de fato, o que ele viu por lá, sobretudo em relação às crianças. Você falava aí a respeito da ajuda humanitária. A coisa mudou nessa última semana, Ricardo, pelo que você tem ouvido falar. Você voltou, mas enfim, esteve lá há pouco tempo, disse que, obviamente, encontrou muita dificuldade. A gente sabe que o Unicef tinha milhares de caminhões de mantimentos esperando para entrar em Gaza. Já conseguiu entrar nessa semana? Não? Você tem um panorama da situação atual? Sim, Fábio, a situação melhorou, com certeza. Só de estarmos agora com um cessar-fogo temporário ainda estabelecido, já faz uma diferença enorme. Porque antes, a mobilidade das equipes humanitárias dentro da faixa de Gaza e também a segurança das pessoas que a gente estava tentando ajudar, não era algo que a gente podia controlar, e a gente estava tendo relatórios diários de crianças morrendo ou sendo feridas, e trabalhadores humanitários já morreram nessa guerra em um número recorde, são mais de 300 trabalhadores humanitários que morreram, jornalistas também, como você sabe. Ou seja, quando as armas silenciam, imediatamente a situação melhora, a gente já pode começar a trabalhar a logística de uma maneira mais efetiva. Porém, o número de suprimentos entrando na faixa de Gaza agora ainda é insuficiente para responder às demandas que aumentaram a cada dia nesses últimos 2 anos. A gente está falando de mais de 300 mil crianças abaixo de 5 anos com risco imediato de subnutrição aguda. Para a gente reverter isso, nós precisamos de mais tratamento, mais postos de saúde abertos, mais médicos podendo circular e terem equipamento e medicamento e alimento terapêutico para tratar essas crianças. São centenas de milhares de crianças, isso só na área de nutrição. Existe também a área de saúde, além de nutrição, com doenças que vêm se espalhando devido à falta de saneamento básico ou de água limpa. Ou seja, existe o trauma das crianças depois de mais de 2 anos de guerra, ou quase 2 anos de guerra,
que elas viveram, que não é um trauma que se processa e se passa por cima, digamos, com algumas semanas. Isso vai também demorar muitos anos, mas a gente precisa começar a ter mais capacidade dentro da faixa de Gaza para poder trabalhar de uma maneira mais efetiva. Mas os suprimentos aumentaram. O Unicef conseguiu entrar com mais de 60 caminhões desde o cessar-fogo na última sexta-feira, ou seja, em uma semana, mas isso é muito pouco. Estamos falando de uma média que tem que estar acima de 600 caminhões por dia, não só do Unicef, mas da ONU e também de produtos comerciais que precisam voltar aos mercados. Precisamos de legumes, frutas e alimentos básicos da cultura palestina para poderem alimentar as crianças e os civis. E para isso a gente precisa de mais corredores abertos. Porém, no momento temos apenas 2 e precisamos de pelo menos 5 para poderem, para a gente conseguir reverter essa situação e entrar com uma quantidade suficiente de suprimentos humanitários. Quais são as expectativas aí para as próximas semanas? Esse é um momento então crucial, né? A fome, como você disse, o principal foco agora, e queria que você falasse em relação às crianças, o futuro dessas crianças, né? Porque a gente sabe que a infância é um momento único, que não volta, então eu queria que você falasse um pouquinho da transição aí de uma guerra tão devastadora como aconteceu para um futuro de eventual normalidade. Existe como é feita essa transição e a expectativa das próximas semanas? Luana, eu recebo essa pergunta com uma frequência grande. É difícil a gente especular realmente o que vai acontecer nos próximos 3 meses, muito menos nos próximos 3 anos. A situação está muito fluida no momento ainda. O que a gente pede agora é que realmente esse cessar-fogo não caia, que ele continue, que se torne permanente, que a gente possa, por fim, não ter mais violência, não temos mais relatos de crianças mortas ou feridas. São mais de 64 mil crianças mortas ou feridas desde o começo dessa guerra, uma média de uma criança morta ou ferida a cada 17 minutos, ou seja, esse dado em si já mostra a dificuldade da situação, mas se isso parar, a coisa pode começar a melhorar, a gente pode começar a reconstruir a vida das crianças. E Gaza, um relato essa semana da ONU mostrou que são 55 milhões de toneladas de escombros no momento em Gaza, ou seja, limpar esses escombros, abrir os acessos, começar realmente a fazer uma diferença maior, vai levar tempo. Mas a gente tem um plano de ação para os próximos 3 meses, com suprimentos que vão estar pré-posicionados, prontos para entrarem, a partir do momento que as autoridades de Israel abrirem mais corredores humanitários. A gente pode ter, sim, esperança de uma melhora, de uma retomada, e que talvez isso jamais aconteça na região, e que esse otimismo que veio com o cessar-fogo se torne realidade. Mas, para isso, esses acordos têm que ser mantidos, não podem ser só palavras ou assinaturas em um papel, tem que ser ações no dia a dia, na realidade de mais de 1 milhão de crianças na faixa de Gaza. Ô, Ricardo, para encerrar da minha parte, a gente conversa com o Ricardo Pires, gerente de comunicação do Unicef. Ele esteve na faixa de Gaza há pouco tempo, ficou lá por muito tempo, percorreu de norte a sul e observou mais de perto, obviamente, as questões relacionadas às crianças. E, claro, você também esteve em hospitais, deve ter visto cenas horrorosas. A gente de longe noticia, acompanha, mas tem absoluta certeza que não consegue ter a dimensão do que de fato acontece na faixa de Gaza, e você teve, né? Acompanhou de perto, viu e certamente guarda na memória cenas horrorosas. E você respondendo para a Luana, a gente imagina que é um processo muito lento de recuperação, se é que a gente consiga ter plena recuperação, porque falando das crianças especificamente, elas precisam primeiro sobreviver, né? E Gaza não tem hospitais hoje para garantir a sobrevivência dessas crianças. Depois disso, a manutenção da saúde dessas crianças é muito importante. E só depois disso a gente começa a pensar em algo tão básico como escola, por exemplo, né? Essas crianças estão longe da escola tem 2 anos. Quando voltarão? Então é um déficit muito grande em todos os aspectos para essas crianças que, primeiro, precisam sobreviver, segundo, precisam manter essa saúde, e terceiro, precisam começar a partir daí pensar no futuro.
É utópico pensar que tudo isso pode acontecer dentro da faixa de Gaza, que hospitais tenham condições de atender, que a saúde na faixa de Gaza seja uma saúde digna para que essas crianças consigam daqui uns anos voltar à escola e voltar a ter uma vida normal? Fábio, você colocou muito bem. Não, eu diria que não é utópico. Eu acho que existe sim a esperança, até pelo que eu percebi quando eu fui em Gaza, de conviver com o povo palestino, com os trabalhadores humanitários que estão ali, com a sociedade civil, com o dia a dia mesmo, das mães que estão vivendo em tendas, tentando manter as famílias delas vivas e saudáveis. Como você disse, a sobrevivência é o mais importante, mas a gente sente esse poder de resiliência, de voltar, de se levantar, de reconstruir, porque eles têm um nível de educação muito alto. Como eu disse antes, é um dos maiores da região, quizás do mundo, antes da guerra. Então, existem muitos engenheiros, médicos, inovadores, que estão querendo realmente reconstruir a Gaza, e as casas, e a infraestrutura que foi destruída. Mas isso requer um pouco mais do que apenas esperança e vontade, força de vontade. Realmente, a comunidade internacional precisa contribuir, precisa liderar, inclusive, essa reconstrução e ajudar os palestinos a poderem olhar para o futuro. Eu, conversando com pessoas no dia a dia, com mães, com crianças também, com pais, eu sentia que eles estão realmente tentando sobreviver a cada dia. Fábio, parece uma coisa simples para a gente. Eu sou pai, tenho 3 crianças, eu não posso imaginar o que é acordar e pensar, hoje a minha prioridade para minhas crianças é apenas sobreviver, ter certeza que elas não vão ser mortas por bombardeios, ou tiros, ou doenças que poderiam ter sido prevenidas. Não, isso é inimaginável para a gente, mas para eles é o dia a dia. E eu, conversando com uma mãe, ela me falou, olha, isso depois que eu saí de Gaza, conversando remotamente com contatos que a gente fez lá, ela me falando, olha, claro que nós estamos com esperança nesse cessar-fogo, claro, nós nunca pensamos em desistir, mas eu convivi com um sentimento de medo durante os últimos 2 anos, diário, medo das minhas crianças morrerem, dos meus familiares morrerem, de eu ter que me deslocar mais uma vez, depois de já ter me deslocado 10 vezes de maneira forçada nesses últimos 2 anos, e ela só podia me falar, olha, o medo de morrer, de ser bombardeado, parece que passou, mas agora eu estou tomado por um sentimento misto de otimismo e medo das minhas crianças não terem água, porque o caminhão de água pode não vir amanhã, como veio hoje, ou dos nutrientes, da comida, da ajuda humanitária que começou a entrar e ficar mais acessível amanhã, mudar e o cessar-fogo cair. Ou seja, é um misto de esperança com medo e uma vontade de não, talvez, pensar muito no futuro. E isso também serve para a ONU, para a Unicef. No momento, a gente tem que ajudar essas crianças agora, amanhã, no dia seguinte. O que vai acontecer daqui a 3 anos é difícil a gente prever. Nós estamos focando nos próximos 3 meses. Mas, para resumir, não é uma utopia imaginar que a geração de crianças que nasceu e que cresceu nessa guerra não possa usar essa experiência terrível, talvez, para ressurgir de uma maneira até mais forte. Tudo bem. Ricardo Pires, gerente de comunicação da Unicef, esteve em Gaza, está acompanhando a situação dramática das famílias e crianças em Gaza. Obrigada pela participação aqui na Band News FM e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Ana. Bom dia a todos. Obrigado, Ricardo.